Fala, galera do oitavo ano, professor Bruno Teixeira na área. E eu estou aqui para gravar essa aula aqui com vocês, nesse período difícil que nós estamos passando. Foi uma saída que o pessoal da coordenação viu de forma bem inteligente do conteúdo chegar para vocês. A gente está aqui se cuidando, tomando todas as precauções, os cuidados por conta dessa pandemia. Eu espero que vocês fiquem aí também nas casas de vocês, tendo esse cuidado. Hoje nós vamos ver um conteúdo que a gente não conseguiu ver presencialmente quando nós estávamos tendo aula aqui na escola. Eu introduzi esse conteúdo com vocês e foi justamente no período que as aulas foram interrompidas. Inclusive, esse conteúdo eu já passei algumas atividades para vocês lá no Classroom, só que hoje eu vou ter a oportunidade de explicar para vocês. É o conteúdo de transitividade verbal, certo? Além da transitividade verbal, a gente vai entender também um pouquinho sobre os complementos do verbo. Eu espero que ao final dessa aula de hoje vocês entendam o que é um verbo intransitivo, o que é um verbo transitivo direto, um verbo transitivo indireto, bem como seus complementos, o objeto direto e o objeto indireto. Beleza? Então vamos começar. Eu vou colocar aqui no quadro alguns verbos para vocês, certo? E aí depois eu vou dizer se eles são transitivos ou intransitivos. Eu vou escolher primeiramente o verbo gostar. Vou colocar a frasezinha eu gosto. E eu vou colocar uma outra frasezinha também, que é o verbo amar. Vou dizer eu amo. Eu tenho esses dois verbos aqui, certo? Se eu colocar um outro verbo, por exemplo, uma frasezinha, o carro quebrou. Veja que eu tenho essas três frases aqui. Então, eu vou chegar para vocês, estou empolgado na aula. Vou chegar, gente, o carro quebrou. Sabe o que vocês diriam para mim? Vai consertar, o problema é seu. Então, vejam que essa frase aqui de baixo, o carro quebrou, a gente tem esse verbo aqui, o verbo quebrou. Essa frase, por si só, ela já está com o sentido completo. Eu não preciso colocar nada mais aqui nessa frasezinha. Essa frasezinha eu posso colocar o pontozinho no final. Certo? Quando eu digo o carro quebrou, quebrou e pronto. Certo? Isso significa o quê? Esse verbo quebrou é um verbo que ele não precisa de complemento. Ou seja, esse verbo por si só, ele já está com o sentido completo. Certo? Não precisa de nada mais aqui para completar o sentido dele. Acaba por aí a frase. Esse verbo que não precisa de complemento, nós chamamos de verbo intransitivo. Beleza? Então, o que são os verbos intransitivos? Os verbos intransitivos são aqueles verbos que não precisam de complemento. Ele, por si só, já tem uma ideia completa. Certo? Então, quando eu digo o carro quebrou, quebrou e pronto. Certo? Agora, vejam essas duas frases aqui de cima. Certo? Essas duas frasezinhas aqui de cima, se eu chegasse para vocês, gente, eu gosto. Com certeza vocês perguntariam para mim, professor, você gosta de quê? Você gosta de quem? Então, quando eu digo eu gosto, esse verbo gostar aqui, o verbo gosta, ele está faltando alguma coisa para completar o sentido dele. Certo? Ou seja, está faltando alguma coisa nesse espaço aqui para completar o sentido do verbo gosta. Então, quem gosta, gosta de algo, gosta de uma coisa, gosta de alguém, certo? Então, eu vou dizer, eu gosto de futebol. Olha aí minha frasezinha agora com o sentido completo. Então, quando eu digo eu gosto, esse verbo gosta não estava completo. Ele precisava de algo a mais para completar. Eu coloquei, ó, gosto de futebol. Certo? A mesma coisa é o verbo amo. Se eu chegar para vocês e disser, gente,
Eu amo. Vocês perguntariam com certeza, você ama quem? Você ama o quê? Então veja que esse verbo amo, o verbo amar, ele não está com o sentido completo. Ou seja, ele precisa de alguma coisa para completar o sentido dele. Quando eu digo amo, vocês perguntariam, ama quem? Ama o quê? Certo? Quem ama, ama algo, ama alguém, certo? Então eu vou completar o sentido desse verbo amo. Eu vou colocar aqui que eu amo futebol. Certo? Agora nós temos a frase com o sentido completo. Eu amo futebol. Certo? O que aconteceu? Esse verbo quebrou, que a gente viu lá na primeira frasezinha, um carro quebrou, ele não precisa de complemento. Ele é um verbo intransitivo. A frase acabou aqui. Quebrou, quebrou e pronto. Agora, já esses dois verbos, o verbo gostar e o verbo amar, eles precisam de complemento. E eu coloquei aqui, ó, o complemento deles, de futebol e futebol. Está aqui o complemento dos dois, certo? Mas existe uma diferença nesses complementos que eu vou chegar já já. Esse verbo que não precisa de complemento, a gente chamou ele de intransitivo, certo? E esses dois verbos, professor, que precisam de complementos, qual é o nome deles? Eles se chamam verbos transitivos. Então, aqui o verbo gostar é um verbo transitivo e o verbo amar também é um verbo transitivo. O que são verbos transitivos? São aqueles verbos que precisam de complemento. Ok? Então, eu tenho o verbo intransitivo que não precisa de complemento e o verbo transitivo, que são aqueles que precisam de complemento. Eles, por si só, não têm o sentido completo. Só recapitulando. Se eu tirar a palavra futebol e deixar só eu amo, ama o quê? Ama quem? Falta alguma coisa para completar o sentido do verbo amo. Então, está aqui a palavrinha que completa o sentido do verbo amo. Certo? Então, esses verbos que precisam de complemento, nós chamamos de verbos transitivos. Certo? Agora, veja a diferença, certo? O verbo gostar e o verbo amar, todos os dois são transitivos porque precisam de complemento. Mas existe uma diferença entre os dois. Certo? Veja que nesse aqui de baixo, eu amo, eu coloquei um complemento aqui, que é a palavra futebol, sem o auxílio de preposição. Bem aqui, ó, nesse espaçozinho aqui, ó, não tem preposição. Ok? Ou seja, o complemento do verbo que é futebol, ele vai se ligar ao verbo que é amo, sem a ajuda da preposição. É diferente dessa aqui de cima. Nessa aqui de cima, o complemento do verbo gosto, que é a palavra de futebol, ele tem essa palavrinha aqui, ó, o de. Esse de é uma preposição. Então, qual a diferença? Nesse complemento aqui, ó, não tem preposição. Aqui, nesse complemento, tem a preposição de. Então, aqui está a diferença desses dois verbos transitivos. Esse verbo transitivo, que precisa de um complemento sem preposição, nós chamamos de verbo transitivo direto. O que é o verbo transitivo direto? É aquele que precisa de um complemento e o seu complemento vai se ligar ao verbo sem preposição. Sem preposição. Já o verbo gostar é um verbo transitivo indireto. Por que ele é indireto? Porque ele precisa de um complemento e esse complemento vai se ligar ao verbo com a ajuda de preposição. Olha a preposiçãozinha aqui ligando o complemento ao verbo. Eu não posso dizer eu gosto futebol. Precisa da palavrinha de. Eu gosto de futebol. Certo? Então, aí está a diferença entre os verbos transitivos.
Existem os verbos transitivos diretos, que são aqueles que o verbo vai se ligar ao complemento sem preposição. E existem os verbos transitivos indiretos, que são aqueles que se ligam ao seu complemento com a ajuda de preposição, certo? Só que não para por aí. Também existem os verbos que são transitivos diretos e indiretos ao mesmo tempo. Como assim, professor? Direto e indireto ao mesmo tempo? Vejam só esse verbo dar, por exemplo. Vou colocar uma frasezinha aqui que é: a menina deu. Então, esse verbo dar, a gente já sabe que precisa de complemento. Quando eu digo a menina deu, vocês com certeza vão estar se perguntando, deu o quê? Certo? Então, eu vou colocar deu um presente. A menina deu um presente. Pronto. Completei esse verbo. Só que para por aí? Não. Porque agora vocês estão em dúvida aí. A menina deu presente para quem? Está faltando outro complemento aí. Então, a menina deu o presente para o namorado. Vejam que esse verbo dar, ele é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Por quê? Ele precisa de dois complementos. Um complemento sem preposição e um complemento com preposição. Então, veja que quando eu digo a menina deu, a gente tem esse complemento aqui, ó. Um presente. Esse complemento está se ligando ao verbo sem uma ajuda de preposição. Mas aí vocês podem dizer, professor, tem a palavra um aí, olha a preposição. Não. Um não é preposição. Um é artigo. E nesse caso, os artigos não contam, certo? Eu só estou falando de preposição. Certo? Então, aqui, esse complemento se ligou ao verbo sem a ajuda de preposição. Porque aqui ele só está com um artigozinho. Certo? E aí eu tenho esse outro complemento bem aqui, que vai se ligar ao verbo com a ajuda de preposição. Olha a preposiçãozinha para bem aqui. Ó. Certo? Então vejam que esse verbo dar, ele é transitivo direto e indireto. Por quê? Porque ele precisa de dois complementos. Um complemento que se liga ao verbo com auxílio de preposição e outro que se liga ao verbo sem o auxílio da preposição. Beleza? Só para continuar. Então, eu expliquei aqui para vocês a transitividade do verbo. Recapitulando. Existem os verbos intransitivos, que são aqueles que não precisam de complemento. E existem os verbos transitivos, que são aqueles que precisam de complemento. Quando a gente pensa nos verbos transitivos, existem dois tipos. Os verbos transitivos diretos, são aqueles que precisam de complemento. E esse complemento vai se ligar ao verbo sem preposição. E existem os verbos transitivos indiretos, que são aqueles que se ligam ao verbo, precisam de um complemento que se liga ao verbo com o auxílio de preposição. E só para a gente finalizar, existem também os verbos que são transitivos direto e indireto ao mesmo tempo, porque eles precisam de dois complementos. Um complemento que se liga ao verbo sem preposição e outro que se liga ao verbo sem, um que se liga com preposição e outro que se liga sem preposição. Beleza? Agora eu estou falando também sobre os complementos, né? Por exemplo, deixa eu apagar isso aqui para ficar mais claro para vocês. Bom, a gente já viu que os verbos transitivos são aqueles que precisam de complemento, certo? Então, ó, eu coloquei aquelas outras duas frases que eu já tinha colocado, eu deixei aqui claro, eu gosto e eu amo, certo? E a gente já viu que esses dois verbos, eles são transitivos, ou seja, eles precisam de complemento, certo?
A gente já viu também que o verbo gostar, eu gosto, ele vai precisar de um complemento que se liga a ele com o auxílio de preposição, que é esse aqui, ó, de futebol. E esse verbo amo vai precisar de um complemento que se liga a ele sem auxílio de preposição. Eu amo futebol. Bom, então a gente já viu que esses verbos eles são transitivos. Transitivo direto e transitivo indireto. Mas durante a minha explicação eu falei muito sobre complemento, 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 complemento. O que é isso, complemento? Complemento, como o próprio nome já diz, é essa palavrinha que vai complementar o sentido do verbo. E esse complemento, ele também tem um nomezinho, certo? Eles se chamam objeto direto e objeto indireto. Então, ó, quando eu tenho um verbo transitivo indireto, eu gosto de alguma coisa. Eu vou ter um complemento que nós chamamos de objeto indireto. E quando eu tenho um verbo transitivo direto, esse verbo transitivo direto ele precisa de um complemento. Esse complemento nós chamamos de objeto direto. Professor, qual a diferença do direto para o indireto? Eu já tinha explicado isso quando eu tinha explicado sobre os verbos transitivos diretos e verbos transitivos indiretos. Os objetos indiretos são aqueles que têm a preposição. E os objetos diretos são aqueles que não têm a preposição. Olha aqui, não tem preposiçãozinha. Beleza? Então, os complementos verbais, eles também têm esse nomezinho. Objeto direto e objeto indireto. Certo? A diferença de um para o outro está no uso da preposição. Objeto indireto usa-se preposição. Objeto direto não tem preposição. Ok? Basicamente é isso, pessoal. Não é um conteúdo complicado, certo? É um conteúdo teoricamente simples. Eu vou colocar só mais uns exemplos aqui para vocês visualizarem, para vocês verem a diferença dos verbos transitivos e intransitivos, transitivos diretos e transitivos indiretos, e vou também classificar os seus complementos, objeto direto e objeto indireto. Deixa eu só ver aqui alguns outros exemplos. Eu vou colocar agora o verbo precisar. Eu preciso. Vejam essa frase que eu coloquei. Eu preciso. Ela está com sentido completo? Se eu disser para vocês, eu preciso, a frase acaba por aí? Não, né? Então a gente já sabe que esse verbo não é intransitivo. Os verbos intransitivos são aqueles que não precisam de complemento. Quando eu digo eu preciso de algo, eu preciso de alguma coisa. Se eu chegar na sala de aula e falar para você, gente, eu preciso, vocês vão perguntar, professor, você precisa de quê? Então precisa de um complemento. Então a gente já sabe que esse verbo ele é um verbo transitivo. Certo? Agora eu vou colocar o complemento ali do verbo. Eu vou dizer que eu preciso... Eu estou carente esses dias. Porque eu só fico dentro de casa. Então eu vou dizer que eu preciso de carinho. De carinho. Eu preciso carinho. Aí vocês vão dizer, professor, está errada a sua frase. Está errado mesmo. Por quê? Porque está faltando alguma coisinha ali. Eu não posso dizer, eu preciso carinho. Eu preciso de carinho. Então está faltando o quê? A preposição. Olha a preposiçãozinha mesmo. Então, se aqui, esse complemento precisou de preposição, esse verbo é transitivo, indireto. Consequentemente, aqui nós vamos ter um objeto indireto. Beleza?
Deu para vocês entenderem isso aí agora? Bem simples, bem fácil esse conteúdo, certo? O que acontece? Eu vou cobrar 2 atividades relacionadas a esse conteúdo. Uma atividade de revisão, que vai ser postada ainda hoje, certo? Lá no Classroom. E uma outra atividade, que inclusive essa outra atividade vai valer como nota bimestral de vocês, que também será postada no Classroom, certo? Essa atividade de revisão vocês terão 1 semana para fazer. E essa outra atividade, em breve, vocês terão mais informações sobre ela. Só lembrando que todas as atividades que vocês fizerem em sala de aula antes da gente dar essa pausa por conta da pandemia, elas estão valendo como nota de atividade. Eu tenho tudo anotadozinho, quem não fez atividade, então já sabe que quem não fez vai perder ponto de atividade. Assim como aquelas atividades que eu já tinha postado lá no Classroom há um mês atrás. Também quem não fez vai perder ponto. Beleza? Então é interessante que vocês façam as atividades que estão sendo postadas lá, porque todas essas atividades elas estão valendo nota. Beleza? Eu deixo aqui agora com vocês o meu abraço. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido esse conteúdo. E qualquer coisa eu vou estar lá na plataforma, Google Classroom. É só falar comigo, é só me procurar que eu terei o maior prazer em tirar as dúvidas de vocês. Grande abraço e se cuidem.